Bom dia, sejam bem-vindos a mais um episódio do Saúde em Primeiro Lugar. Como é habitual, temos connosco o Dr. Joaquim Couto, nosso comentador residente. Bom dia, doutor. Bom dia para os ouvintes. Hoje é o Dia Mundial das Doenças Raras, por isso vamos aproveitar esta data e o nosso tema hoje então é as doenças raras. Para começar, o que são doenças raras? Bem, para a nossa infelicidade, as doenças raras são tantas e tão numerosas que é difícil enumerá-las. Mas vamos primeiro à pergunta. Doenças raras são aquelas que, como o próprio nome indica, que têm uma prevalência baixa na população em geral. Não há um critério uniforme, universal, para considerar doenças raras. No entanto, a nível da Europa, considera-se que é uma doença rara se tiver uma prevalência menos de 5 para uma população de 10 mil habitantes. Portanto, ou seja, em cada 10 mil pessoas, até 5 de uma doença rara, considera-se uma doença rara. Embora haja muitas doenças raras que nem sequer estão catalogadas, ou porque ainda não foram descobertas e a ciência e a medicina ainda não as descobriu. Pois é, que por vezes, se calhar, o próprio diagnóstico não é fácil Sim, e é tão raro que ninguém sabe o que é. Exatamente, o diagnóstico é muito difícil e a verdade é que a investigação nos últimos 200 anos, nos países mais evoluídos, tem investigado sobretudo não doenças raras, por uma razão, porque a maioria da investigação que se faz no mundo ocidental, por exemplo, e agora também no Oriente, mas no princípio do século XX era mais no mundo ocidental, mas a investigação que se faz-se essencialmente ao nível universitário, ao nível dos governos e ao nível da indústria farmacêutica. Essencialmente ao nível da indústria farmacêutica, portanto são as grandes multinacionais como a Roche, ou a Sanofi, penso que é assim que se chama, francesa, ou a Gilead americana, ou a Novartis também, penso que também é americana, são estas grandes multinacionais que praticamente fazem a investigação clínica, a investigação científica e depois procuram encontrar as soluções para as doenças. E como são empresas muito ligadas ao mundo financeiro, o que é que elas investigam? Investigam sobretudo doenças de grande prevalência. Destas empresas é um objetivo financeiro, de lucro e de procura de proveitos. Portanto, eles não têm interesse, podemos questionar isso, não é? Mas eles não têm interesse em investigar uma doença que, ao nível da investigação, vai consumir uma grande quantidade de recursos financeiros para depois tratar 5 pessoas. Pois. É por isso, ou se percebe-se, por isso que aquela história que apareceu na comunicação social dos 2 milhões de euros é possível. E é por isso que alguns tratamentos médicos mais modernos atualmente custam 30, 40, 50 mil euros. E, portanto, e os serviços de saúde dos países, nomeadamente Portugal ou da Europa, não aguentam este tipo de orçamentos de medicamentos e de tratamentos tão caros. Portanto, há de se encontrar alguma solução intermédia, porque, seja na Alemanha, na França ou em Portugal, os orçamentos de Estado desses países não aguentam digamos assim, estes preços selvagens que a indústria farmacêutica impõe aos sistemas de saúde mundiais, neste caso particular aos sistemas de saúde europeus. Voltando à questão, portanto, há muitas doenças ainda por diagnosticar, as que existem, várias são de tratamento muito difícil, às vezes são apenas tratamentos paliativos, porque a investigação ainda não se fez na totalidade e em algumas delas, muitas delas, sabe-se qual é a causa, mas não se sabe como é que se pode prevenir, não se sabe como é que se há de curar. Primeiro prevenir e depois curar. Mas as doenças normalmente já nascem com a pessoa ou podem ser desenvolvidas mais tarde? As doenças raras, muitas são genéticas, portanto já nascem com a pessoa, outras, mas genético não significa transmissão familiar, não significa hereditário, portanto há doenças raras que são genéticas, portanto as alterações cromossómicas e as alterações bioquímicas que se fizeram-se durante a gravidez, portanto, mas depois há também doenças genéticas de transmissão hereditária,
ou de incidência familiar, é o caso da doença dos pezinhos, já vamos falar, e depois há doenças adquiridas, por exemplo, há doenças adquiridas perante substâncias ou produtos que contactam com o organismo da pessoa, algumas ligadas ao sistema imunológico, portanto são chamadas doenças autoimunes. Essas doenças autoimunes, no fundo, o que é uma reação do nosso sistema imunológico a uma substância química qualquer ou física que está dentro do organismo e eu disse mal, portanto corrijo. A doença autoimune é uma reação do nosso sistema imunológico a uma substância do próprio organismo que já lá está e que o nosso sistema imunológico não a reconhece como tal, portanto ataca. Do mesmo modo que ataca quando uma substância exterior, uma bactéria, um vírus, ou uma poeira, ou um ácaro, ou uma substância qualquer, também se introduz no nosso organismo, o nosso sistema imunológico vai reagir do mesmo modo, produzindo um conjunto de fatores de defesa, que não vamos falar agora disso, para resolver o problema, digamos assim, corporal, ou fisiológico, ou bioquímico, conforme se queira falar. E, portanto, neste tipo de doenças há uma variedade muito grande, genéticas, hereditárias, incidência familiar, autoimunes, enfim, há uma variedade muito grande. Mas, por exemplo, por ser uma doença rara, pode-se dizer logo que não há cura ou existem algumas doenças que até já podem ser tratadas e mesmo curadas? Infelizmente, a maioria esmagadora não tem cura e têm processos são crónicos, normalmente degenerativos, e muitas destas doenças raras, as pessoas acabam por morrer precocemente. Ou então duram muitos anos, mas com insuficiências e com dependências muito grandes, seja ao nível físico, seja ao nível mental, seja ao nível psicológico. E dependência é essa que implica que os Estados, os sistemas de saúde, estejam habilitados a suportar, digamos assim, nas suas instalações e nos seus tratamentos, sejam tratamentos, digamos assim, proativos, sejam tratamentos paliativos, que possam alojar, digamos assim, estas doenças, as pessoas com estas doenças raras. Porquê? Porque muitas vezes já não chega à família, já não chega, digamos assim, o ambiente mais próximo dos pais, ou dos avós, ou dos ascendentes, ou dos descendentes, já não chega e, portanto, é necessário que os serviços de saúde estejam habilitados a absorver estas doenças. Exatamente, e ajudar também as famílias, não é? Certo, há um Serviço Nacional da Doença Rara, portanto, quem tiver uma doença rara pode inscrever-se nesse sistema, e recebe um cartão de doença rara que depois lhe dá um conjunto de regalias ou um conjunto de melhoria de acesso ao Serviço Nacional de Saúde. Isso pode ser pedido através do SNS 24. Pois, mas mesmo assim, porque nós por acaso já temos tido alguns casos até aqui em Santo Tirso de crianças com doenças raras e que realmente o que depois os pais se queixam é da falta de apoios, não é? Porque basicamente têm que deixar de trabalhar para cuidar dos filhos e depois não têm grandes apoios para Pronto, e para termos uma ideia disso, em Portugal há entre 600 a 800 mil pessoas com doença rara. É 6 a 8% da população. Portanto, é uma responsabilidade muito grande e um encargo também grande para o Estado, o apoio a esta população, portanto, com doença rara. Mas também não pode ser discriminada, não é? Não pode ser discriminada, não deve, pelo menos, todos são iguais, não é? Exatamente. Pronto, são então muitas as doenças raras já identificadas, como também já mencionou, não podemos falar delas todas aqui hoje, e eu destaquei aqui 3 para falarmos hoje. Uma das mais comuns aqui em Portugal é a paramiloidose, é aqui um palavrão, mas é mais conhecido como a doença dos pezinhos, que se calhar assim as pessoas já entendem melhor. Que doença é esta? Bem, esta é uma doença neuropática. O que é que isso significa? Significa que é uma doença que ataca essencialmente os nervos, a inervação dos membros, sobretudo dos pés, é que se chama a doença dos pezinhos. É uma doença muito antiga, não quero aqui
dizer alguma coisa que possa não parecer correto, mas na história da medicina esta é uma doença que foi estudada também, curiosamente muito estudada aqui no Porto, na Universidade do Porto, naquilo que é agora os antecedentes do Instituto do ICBAS, do Instituto Abel Salazar no Porto. Aliás, o próprio Abel Salazar tem alguma investigação nesta área, e a doença diz-se que terá sido trazida pelos vikings quando invadiam as costas portuguesas e as foz dos rios, essencialmente, e que saqueavam as aldeias que ficavam próximas da foz dos rios. E no caso particular de Vila do Conde, terá sido uma tribo ou digamos assim, uma embaixada de vikings que terá andado por ali, terá ficado por ali e portanto, terá trazido a doença dos pezinhos. É uma doença incapacitante, portanto, é uma doença de transmissão hereditária e de incidência familiar, e há no mundo, não há muitos milhares há alguns milhares de pessoas com doença dos pezinhos, mas metade do mundo é em Portugal. É em Portugal. E isso implica, por parte dos serviços de saúde aqui da área, porque eles estão essencialmente concentradas ali à volta de Vila do Conde, de facto, a doença dos pezinhos. Não é só, depois, entretanto, as pessoas casam-se, as pessoas têm filhos e, portanto, vai-se disseminando, mas tem havido, por parte do Serviço Nacional de Saúde, uma atenção especial, ao que eu julgo saber, para com estas pessoas que têm as doenças dos pezinhos. E esta doença tem cura? Por exemplo, eu vi que também que se fizerem, acabam por ter que se calhar fazer um transplante de fígado, mas depois ficam curadas ou não? Não há cura para a doença dos pezinhos, portanto, ou seja, o que acontece também com outras doenças raras, algo genericamente não há cura. Pode-se tratar os sintomas, pode-se a qualidade de vida, pode-se melhorar, francamente, digamos assim, a vida das pessoas, mas a maioria delas não tem cura porque a ciência médica ainda não chegou lá. Isso implica alterações cromossómicas, implica um conjunto de falhas, digamos assim, no nosso sistema que monitoriza o nosso ser, digamos assim, do ponto de vista físico, do ponto de vista mental, e a ciência médica ainda não chegou lá, porque provavelmente, quando for possível manipular completamente os genes e quando for possível manipular o sistema imunológico, aí sim, provavelmente, mas de mais 100 anos ou 150, provavelmente aí é possível preveni-las e será possível provavelmente curá-las, porque nessa altura será possível, como agora se faz remotamente com um computador ou com um telemóvel, pode-se reparar, digamos assim, toda a engrenagem, todo o dispositivo bioquímico, físico-químico e eletromagnético do nosso corpo humano, que é, como já disse aqui algumas vezes, muito mais complexo do que aquilo que se pensava ou que se pensa neste momento, enfim, as pessoas em geral. E então o nosso cérebro, o sistema imunológico e os cromossomas, que no fundo que dão expressão àquilo que nós mentalmente e espiritualmente. Portanto, há muito trabalho para fazer, sob o ponto de vista científico, nesta área. Talvez daqui por 150 anos seja possível essa manipulação, e nessa altura essas doenças raras poderão ser ou evitadas ou poderão ser curadas. Outra é a esclerose múltipla. Como é que é detectada e quais são os sintomas? A esclerose múltipla, e portanto a esclerose múltipla em placas, porque ao microscópio, e digamos assim, aparecem umas placas, é porque se chama, porque se diz assim. Mas é também uma doença neuropática, portanto, que ataca os nervos de algumas zonas, sobretudo as zonas musculares. A pessoa acaba por ir definhando, digamos, por incapacidade muscular. Repare que, por exemplo, os nossos pulmões funcionam porque nós temos os músculos poderosos nas costelas que fazem com que elas subam e desçam para que os pulmões entre ar e saia ar.
O mesmo se passa com a locomoção do sistema musculoesquelético. Portanto, uma pessoa com esclerose múltipla em placas acaba por ter uma debilidade crescente do sistema musculoesquelético e, como tal, acaba por ter uma, digamos assim, uma caquexia progressiva e uma deterioração progressiva também da sua qualidade de vida, e acaba porque se pensarmos que uma parte significativa do nosso organismo é constituída por músculos, e esses músculos funcionam, digamos assim, a condução eletromagnética para que os músculos funcionem vai através dos nervos, percebemos que se há uma deficiência de condução nos nervos que atrofiam os músculos, depois os músculos não executam as funções para que estão determinados. Não respira, não anda, não mexe o pescoço, portanto, ou seja, acaba por ter, digamos assim, um desfecho, digamos assim, em caquexia já em muito estado adiantado. E esta doença pode acontecer, qualquer pessoa pode ter já na idade adulta? Pode, ou seja, pode acontecer, mas normalmente ela já tem, digamos assim, passa a expressão, o fermento no seu organismo para que a doença aconteça. Há fatores externos que podem desencadear, digamos assim, a situação. Nós temos um sistema cromossómico onde estão os genes, que são, como eu dizia há bocado, a expressão da nossa, no fundo, a expressão da nossa fisionomia, do nosso funcionamento total. Mas há genes que estão encobertos, há genes que não se manifestam, ou porque tenham outro gene que é dominante e o gene recessivo não se manifesta, ou porque é um pouco como o rins, ou seja, os rins funcionam a meio pau, passa a expressão. Ou seja, por isso é que eu posso tirar um rim e ponho o outro a funcionar a tempo inteiro e, portanto, posso durar a vida inteira com um rim só. A comparação já não é bem feita, mas no sistema genético é um pouco assim, ou seja, os cromossomas não estão expressados no nosso corpo em 100%. Há cromossomas e há características e há sintomas das mais variadas questões ou das mais variadas situações que estão encobertos e não se manifestam, mas podem vir a manifestar-se por fatores externos, ou pela alimentação, ou pelo ambiente onde vivemos, ou pela poluição, ou por uma psicose, por uma questão qualquer psicológica que desencadeie, digamos assim, que ponha à mostra esse género. Ou seja, este tipo de doenças já nascem connosco, depois podem se manifestar mais tarde. Exatamente. Por fim, vamos falar da doença de Crohn, que também é uma doença que existe muito em Portugal. Em que é que consiste esta doença? Olha, esta doença de Crohn é uma daquelas doenças que pode ser evitada, porque é uma doença adquirida, não é uma doença, não tem alguma incidência familiar, mas não é considerada uma doença genética, nem sequer uma doença de transmissão hereditária. É uma doença essencialmente adquirida, embora haja alguma predisposição das pessoas para a doença de Crohn, mas pode ser evitada. A doença de Crohn, o que é a doença de Crohn? A doença de Crohn é essencialmente uma inflamação violenta da mucosa intestinal, e a mucosa intestinal é uma membrana osmótica. E o que é uma membrana osmótica, neste caso concreto, que é a parte interior do intestino delgado e também do intestino grosso e todo o sistema gastrointestinal, todo o interior do sistema gastrointestinal, desde a boca até ao ânus, o interior funciona como uma placa giratória, ou seja, deixa entrar para dentro do lume do tubo, deixa entrar substâncias que vêm no sangue e também passam de dentro do lume do intestino, passam substâncias para o sangue. Há ali uma rede nervosa e uma rede capilar muito intensa logo na parede do intestino, que por isso é que nós comemos, sei lá, uma maçã que tem vitamina, ou uma laranja tem vitamina C. Como é que essa vitamina passa para o sangue? Exatamente, vai ser digerida, vai para o intestino e no interior do intestino
Há mecanismos biológicos e bioquímicos eletromagnéticos que fazem com que, quando a vitamina C já está isolada ou ligada a outra substância química, há um transportador químico que atravessa a mucosa intestinal e passa para o sangue a vitamina C. E é por isso que ela depois aparece na circulação. Ora, na doença de Crohn há uma inflamação grave desta membrana. E o que é que acontece? Acontece que a membrana fica cheia de buracos e passa para dentro, para o sangue, o que não deve passar, e passa do sangue para o intestino, o que também não deve passar. Ou seja, deixa de funcionar corretamente. Esta inflamação crónica é provocada essencialmente pela alimentação, tem uma influência também neurológica, ou diria psicológica, também a considerar, mas tem uma cura possível, que é alterar completamente o estilo de vida, alterar completamente a alimentação e detectar quais são as substâncias alimentares que provocam essa irritabilidade, essa inflamação grave na mucosa intestinal. Há algumas pessoas que têm doença de Crohn aqui à nossa volta, eu conheço algumas pessoas, mas o problema mais difícil é mudar o estilo de vida, mudar a alimentação. Pois. Isso é que é complicado. Possivelmente tem muitas restrições alimentares. Uma pessoa não tem muitas restrições alimentares. As restrições alimentares têm de ser consideradas de um modo rigoroso. Tem de ser, digamos assim, quase matemático. Porque se tomar um alimento que provoca irritabilidade e provoca inflamação, obviamente vai andar 8 dias, vai ter uma diarreia, vai andar 8 dias com o intestino inflamado, com dor. Qual é o problema desta doença de Crohn? A doença de Crohn é que, agora já se fala de algum tratamento biológico, penso que num ou noutro hospital se fala de tratamento biológico, mas até aqui, até há muito pouco tempo, eu penso que ainda agora é muito tratada assim, é tratada com anti-inflamatórios não esteroides e com corticosteroides. E como se está a ver, portanto, afim da literacia geral das pessoas em saúde, quer os anti-inflamatórios não esteroides, para falar numa marca, o ibuprofeno, o vulgar Voltaren, ou um corticosteroide, portanto, como um vulgar corticosteroide, um medrol, portanto, esses medicamentos sintéticos, neste caso particular, um anti-inflamatório não esteroide e um corticosteroide, são medicamentos químicos que têm efeitos secundários graves em vários órgãos e a médio e longo prazo. O que é que acontece? Uma pessoa que tem doença de Crohn e que toma sistematicamente anti-inflamatórios não esteroides, daqueles que eu referi, ou corticosteroides, vai ter, no fundo, vai ter outros problemas mais tarde, resolve temporariamente o problema do Crohn, mas vai ter outros problemas mais tarde, ao nível do fígado, ao nível do rins, ao nível do próprio estômago e do próprio sistema gastrointestinal, porque os anti-inflamatórios não esteroides são eles próprios irritantes do estômago e do sistema gastrointestinal. Pois, por isso que acontece, algumas pessoas tomam muita medicação, depois acabam por ter outros problemas de saúde que não estão relacionados com essa doença. Dizer, não morre da doença, morre da cura, não é? É verdade. Porque isso é um facto importante, e eu tenho reafirmado muitas vezes. Os medicamentos químicos sintéticos a que nos habituamos mal, porque muitas vezes não é necessário, e que as pessoas se automedicam mal, não devem automedicar-se. Que Portugal é um consumidor imenso, a nossa população automedica-se muito, e então, por exemplo, psicotrópicos, como medicamentos para dormir, ou para problemas psicológicos, ou problemas psiquiátricos, somos os campeões da Europa, somos aqueles que mais consumimos. E isso tem efeitos secundários terríveis, portanto, ao fim de 10, 15, 20 anos. Ao contrário, isto são os medicamentos químicos sintéticos que a indústria farmacêutica quer vender, e vende muito, ganha muito dinheiro e, portanto, gravita sobretudo ao nível do mundo financeiro e gravita ao nível, digamos, da indústria farmacêutica e gravita à volta dos serviços nacionais de saúde. Como já estamos a ver, portanto, ou seja, quem tem uma influência muito grande nos serviços de saúde de cada país na Europa, quem tem influência muito grande, como é que isto vai funcionar, são as farmacêuticas e o mundo financeiro. Os Estados, os governos, acabam por, muitas vezes, adaptar-se
a essa situação multinacional, ou essa situação supra-estadual, digamos assim, e supra-governos. O que é uma questão que começa a discutir-se agora cada vez mais na praça pública e que importa aos governos, obviamente, porque daqui a pouco não há dinheiro para os serviços nacionais de saúde. Porque isto vai aumentando, 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 não há orçamento que garanta isso. Ao contrário, os medicamentos biológicos, reparem nisto, os medicamentos biológicos naturais, que existem na natureza, que existem nas plantas, que se pode tirar dos animais, esses a indústria farmacêutica não os pode patentear, porque eles existem na natureza. E como tal não estão muito interessados nisso. Mas estes medicamentos biológicos da natureza, seja das plantas, seja fitoterapia, seja tirada de animais ou de peixes, ou dos insetos, seja de onde for, mas estão na natureza, não têm efeitos secundários, praticamente zero, são muito mais baratos e produzem efeitos iguais ou melhores aos da indústria química. A questão é, no futuro, como é que isto vai evoluir, porque há uma crescente procura da população europeia, por exemplo, cerca de 23%, pela medicina dita biológica, alternativa e não convencional, mas, do outro lado, está a medicina curativa, a medicina química e a medicina da indústria farmacêutica. Compete aos Estados, compete aos governos, dirimir isto e ver qual o caminho a seguir para os respectivos Serviços Nacionais de Saúde. Bem, já ficámos a conhecer um bocadinho mais sobre doenças raras hoje. Regressamos daqui por 15 dias com mais assuntos. Eu, por acaso, gostava de só um pormenor. Não falámos de uma doença rara que é as doenças sexuais, portanto, os homens, vulgarmente, as pessoas sabem isso, têm um cromossoma XY, que são os cromossomas sexuais. As mulheres têm os cromossomas femininos, que são XX. Ora, há homens que têm XXY, e são um bocado efeminados. Há mulheres que têm XXY, e são um bocado masculinas. E depois há as super fêmeas que são XXX, ou os super machos que são XYY. Aqui várias variedades. Há, no entanto, aqui um chamado o síndrome de Klinefelter, que este é mais vulgar, que é um homem efeminado, é o que tem, de facto, XXY, normalmente, espero não me enganar, mas no fundo tem caracteres sexuais masculinos e caracteres sexuais femininos. Na realidade, tirando algumas características, os caracteres sexuais femininos e os caracteres sexuais masculinos podem, como se vê vulgarmente hoje, podem-se dirimir, digamos assim, podem-se interligar. Eu posso pegar num macho e trazê-lo para uma fêmea, e posso pegar numa fêmea e levá-la a macho. Portanto, ou seja, são as tais manipulações futuras, e algumas delas já presentes na medicina, mas eu admito que dentro de 100 ou 150 anos isto será muito mais vulgar. Neste caso particular, as questões transgénicas, as questões de mudança de sexo, as questões do sexo masculino, as questões do sexo feminino, que, como já se viu também no mundo de hoje, está em discussão, está em transição. Nos próximos 100 anos veremos o que vai acontecer. Bem, ficamos por aqui hoje. Tínhamos muito mais para falar, não é? Não, mas ficamos por aqui. Bom dia também para os ouvintes e um bom fim de semana. Bom dia.